Primeiro auditório. Enfim, ela começa a partir como prédio um monte de tijolo. Os tijolos fundamentais que idealizaram a construção do prédio foram fatos. Então, no final da década de 90, 80, 90, existia um grande movimento dos departamentos já para tornarem, né, independentes. Essa decisão foi do Lauro, como reitor. A Química e Biologia já não conseguem mais, sabe, abrigar seus espaços acadêmicos aqui dentro, nessas áreas completamente, sabe, desapropriadas, não apropriadas, né? Que o professor Lauro, ele tinha essa ideia de corpo, então ele gostaria que saíssem juntos do Minhocão Química, Física, Biologia e Geologia. Ele queria que saísse todo mundo junto. Geociências foi o primeiro que saiu, aí depois veio a Física, né? Um ano seguinte o Instituto de Química, em 1998, né, foi criado. Mas também existia um movimento de expansão, né, da infraestrutura física, né, porque o ICC não acomodava muitas coisas, a gente não podia fazer instalação de equipamentos, né, não tinha saída de emergência, então a questão de segurança foi fundamental. Questões voltadas ao espaço físico, né, que o Instituto de Química ele ocupava toda a ala sul do lado B do Minhocão, né, o lado A é a psicologia até hoje, né? E nós tínhamos um problema sério lá, principalmente insalubridade com relação ao trabalho, principalmente os laboratórios que ficavam no subsolo, como o nosso laboratório, a área de química de ensino, durante muito tempo ficou lá embaixo também todos nós ficávamos lá embaixo e a gente tinha muitos problemas de insalubridade. O próprio professor Govan, ele chegou pela manhã no laboratório dele, ele me mostrou o rastro de fogo que partia do teto, chegou até 15 centímetros de um cilindro de oxigênio no laboratório dele. Ele falou, não, e o incêndio acabou há pouco, ainda sentiu o calor. Eu só sei que eu tirei essa foto e usei ela depois, porque essas coisas você tem que documentar, não tem jeito. E tudo isso me assustava demais. Colocava isso nas reuniões, que aquela área era completamente inadequada para abrigar um departamento de química, completamente inadequada. Aí teve umas palavras-chave que eu usava muito, sabe? A questão de espaço inadequado para despejo de resíduo líquido contaminante, exaustão de gases tóxicos da atmosfera. O sistema de exaustão nosso de gases era perto de pia ali, de resíduo químico contaminante, péssimo. Sabe? Então foram palavras-chave que eu falo, fatos. São fatos que eu registrei, depois que eu usei como fato político. Se o pessoal me perguntar, cadê o processo para a criação do prédio novo? Não tem. Foi uma constatação do reitor, que era químico, do Lauro Mori. Ele era químico, engenheiro químico, depois ele fez biologia. Somente, né, progrediu essa ideia em relação ao Instituto de Biologia e Instituto de Química, né, que tiveram, né, acho que também eram os mais gritantes do ponto de vista da segurança. E nesse ano, 98, foi criado o Instituto de Química. A professora Inês se tornou, né, a primeira diretora do Instituto e defendeu, né, muito, né, a construção, né, do prédio da Química. Depois o professor Massal sucede ela como diretor do Instituto, né, foi o primeiro diretor eleito e ele atuou também, deu continuidade, né, a esse processo, não só de crescimento acadêmico, né, do Instituto, mas também essa ideia, né, de construção do prédio. Da Química com arquitetura fantástica, que eu acompanhei toda ela, com o Érico na época, que era o reitor, e com o pessoal da arquitetura, uma equipe fantástica. E aí a gente pedia um prédio bastante bonito, bastante poroso, para tirar a gente daquele trauma, sabe, daqueles espaços fechados, sabe, cheio de coisa perigosa, né? Na gestão da professora Inês Sabione e da professora Thaís, aí depois veio o professor Massal, que eu era vice-diretor do professor Massal, e ele me deu a incumbência de negociar com o Instituto de Química o
o atual edifício, o prédio, que tinha particularidades da química. Então eu fiquei fazendo um elo entre o Instituto de Química, os docentes e o então CEPLAN, que foi quem fez o projeto do Instituto de Química. Então nós tínhamos reuniões periódicas para discutir detalhes, como, por exemplo, por que hoje o Instituto de Química tem duas paredes, entre aspas, né? Ele tem uma parede que é essa interna nossa, que é metade da parede, metade é alvenaria, metade são janelas, porque a ideia é podermos abrir as janelas dos laboratórios, propiciar então ventilação, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, expunha os laboratórios à questão de segurança. Então veio a ideia de colocar uma outra parede na forma de combogó, mas essa parede também não podia impedir a circulação de ar. Então daí a ideia de combogó. Tem duas funções, né? Que é proteger os laboratórios, o próprio edifício, e ao mesmo tempo permitir a ventilação do Instituto de Química. Todo mundo acha esses jardins maravilhosos, o que eu também acho maravilhoso. São lindos, mas eles têm duas funções. Uma função estética e a outra função é, durante o período de seca, e a ideia é que essas plantas retenham umidade dentro do Instituto de Química. Então são detalhes que foram discutidos na época com o arquiteto, embora exija até um pouco de crítica, chove dentro do Instituto de Química, o que eu concordo, mas se fechasse todo o Instituto de Química, não seria possível haver a ventilação dentro do prédio e ao mesmo tempo receber água natural. A outra característica desse prédio também, que foi muito discutido, é que tivesse algum tipo de conexão com o minhocão. O prédio do Instituto de Química é um pedaço do minhocão. Ele tem duas alas, a ala A, a ala B. Se vocês forem lá no minhocão, até hoje tem as esperas em concreto, que era para receber o telhado, esse tipo de telhado. Só que o minhocão nunca foi terminado, ele está inacabado. E se vocês observarem, entre as duas alas tem os jardins, aqui estão os jardins. Esse prédio é uma continuação do minhocão, ele guarda a identidade com a arquitetura do minhocão. E a gente tentou evitar os problemas que o minhocão nos trazia. É só falar que tudo isso não foi iniciativa minha. Você não tem condições de fazer muita coisa se não for resultado de decisões colegiadas. E agradecer aqueles que foram os pilares, nunca esquecer, né, de agradecer. Aqueles que passaram por lá. E foi realmente lutas políticas, a criação do Instituto, o prédio novo, a abertura de novas áreas, isso foi, junto aos conselhos superiores, foi muita conquista. Mas assim, é tudo isso para dizer que foi um conjunto de professores. Porque a partir do momento que você é otimista, você cria, né, uma legião de otimistas também que vão te ajudando a tocar as coisas para frente. Quer dizer, não foram decisões, sabe, assim, autocráticas, não foram mesmo, foram decisões colegiadas. E eu acho que o Instituto está bem, eu faz um tempinho que eu não vou lá, devo voltar em breve.